Maná diário, um alimento espiritual do coração de Deus para o seu coração. Quem é você? A reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus vê em nós. Apesar da responsabilidade de ser modelo e referência aos liderados, a preocupação não deve ser apenas preservar o bom testemunho, apenas quando somos vistos. É possível ter desvio de conduta fora da vigilância, mas viver de forma teatral diante dos observadores, isso é terrível. Uma definição popular e antiga é que o caráter é o que você é quando ninguém está olhando para você. A conduta dúbia ou dupla, com comportamentos diferentes quando há ou não plateia, revela a necessidade de se trabalhar verdadeiramente o caráter. Os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas suas trivialidades, quando não estão sendo observados. Moisés foi exemplo de grande líder, certamente por ser considerado o maior vulto do Antigo Testamento. Ainda assim, teve que lidar com muitos tipos de fraquezas e também com muitas limitações que ministros de todas as épocas, líderes de todas as épocas, tal qual o profeta Elias, de quem a palavra de Deus afirma, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Esses dois gigantes espirituais têm sido usados por Deus de forma extraordinária. Não anula o fato de que eram homens. Eles também precisavam ser trabalhados pelo Senhor, assim como você e eu necessitamos. Observe um episódio da vida de Moisés que eu vou te contar neste momento. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio estava espancando um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ali ninguém, ele matou esse egípcio. E o que ele fez? Ele o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. E ele disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informando-se deste caso, ele procurou Faraó. Depois, quando ele procurou a Faraó, dizendo que sairia e que não permaneceria ali, pensou com ele, mas achou melhor fugir da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Observe a frase: olhou de um lado para o outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Deixa eu te fazer uma pergunta: por qual motivo Moisés olhou de um lado para o outro? Por que ele olhou para os lados? Você acha que se houvesse testemunhas ele mataria o egípcio? É claro que não. Naquele momento, ter ou não público determinou o comportamento de Moisés. Muitas vezes agimos de forma semelhante, porém, se você não faria algo na frente de outras pessoas, também não deveria fazer quando se encontrava sozinho ou quando se encontra sozinho. Se aquilo que você assiste num quarto de hotel quando está sozinho, não teria coragem de assistir com alguém do seu lado, então é óbvio que não deve estar assistindo a sós. Aquilo que você assiste na sua TV, aquilo que você procura na Netflix e você olha e diz: eu vou dar uma olhada. Mas se tivesse alguém do seu lado, se tivesse um liderado do seu lado, se tivesse alguém, você não assistiria. Então por que assistir sozinho? A coragem de Moisés de matar o egípcio
proveio da falta de testemunhas. O mesmo acontece hoje. Nós acreditamos que ninguém está vendo, ninguém ficará sabendo. Porém, o texto bíblico nos ensina que mesmo o que achamos que ninguém viu, será descoberto. Uma lição fácil, muito fácil de se aprender com o cadáver do egípcio, que não permaneceu escondido. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vive em função da vigilância dos homens. Caráter ele tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, dentro do coração, os quais nos obrigamos a praticar, mesmo sem que não haja ninguém para observar. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter, mas somente com a reputação, ou seja, com o que vão pensar de você. Eu cito aqui uma boa distinção entre caráter e reputação, que um dia eu ouvi de um amigo meu. O que sou, a luz, determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ele traz credibilidade. Mas diante de Deus, o que vale é o caráter. É daí que vem a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Zelar pela reputação é bom. Não podemos falar contra isso, jamais. Eu não posso falar contra isso. Até porque a palavra de Deus ela nos ensina a dar valor a ela. Lá em Provérbios 22, primeiro diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. A nova versão internacional NVI, ela traz a seguinte versão deste versículo. Escute bem. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Um bom nome, ou seja, uma boa reputação diante dos homens, é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. No entanto, deve ser extensão do teu caráter, extensão do nosso caráter, e não uma forma de enganar aos que não conseguem ver nosso íntimo. Jesus, ele confrontou os fariseus repetidas vezes por causa disso, irmãos. Ele nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Leia lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenha cuidado de não praticar suas obras diante dos outros para serem vistos por ele. Existem pessoas que fazem coisas boas, que têm boas práticas na frente das outras pessoas. Sabe por quê? Porque querem ser bem vistos, porque querem ser aplaudido, apoiado, elogiado. Olha o que continua o versículo dizendo, que continua Jesus dizendo: se vocês fizeram isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Você quer autoridade? Aleluia, tem um caráter cristão. Obviamente, Jesus não fala contra ser visto pelos homens. Uma vez que no mesmo Sermão do Monte, ele já havia dito que nossas boas obras, quando são vistas pelos homens, podem levar outras pessoas a glorificar a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, deixa eu lhe ensinar um princípio. Jesus, ele nos confronta. Ele confrontava os fariseus pelo fato que eles só faziam o bem porque queriam ser vistos pelos homens. Eles estavam apenas construindo reputação. Então, quando você organiza algo somente na intenção das pessoas ver e saber que foi você que fez, né? Você diz, foi eu que fiz, isso daqui foi eu que comprei, isso daqui foi eu que coloquei. Você não está crescendo espiritualmente, você está descendo, você está sendo oprimido, você está sendo apertado por Satanás. Porque você está querendo reputação dos homens. Não faria em escuro, no privado, aquilo que propunham a fazer na luz, em público? O mesmo ensino ele é encontrado em diferentes
porções nas Escrituras Sagradas. Observe o que Paulo, aleluia, ele falou acerca do comportamento que os servos devem ter. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, e vamos ler dos versículos 22 ao 24, que nos diz assim: Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles observam, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês terem o Senhor. Com o que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Reparem, meus amados, na frase, não somente para agradá-los quando eles estão observando. Indica que a produtividade do cristão, ela não deveria melhorar só quando conta uma história para a plateia ouvir. Por esta razão, acrescenta a frase, mas com sinceridade de coração, que denuncia o fingimento quando a pessoa faz somente para ser visto. Muitas pessoas fingidas, eu já passei, eu já convivi e ainda convivo com pessoas fingidas, com pessoas que fazem somente para ser visto, como quem faz somente para que receba elogio das pessoas e não está fazendo para Deus. Porque quem faz para Deus nem quer que as pessoas saibam que foi Ele que fez. Tudo que fizeram, façam de todo o coração como para o Senhor. Este é o segredo. Eu não posso evitar o mal ou dedicar-me a fazer o bem só quando sou visto pelos homens. Mesmo que ninguém esteja me olhando, Deus vê. E é a Ele que devo me empenhar em honrar e agradar. Louvado seja o nome de Deus. Com isso em mente, amados, atente ao exemplo bíblico de integridade de José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, semana após semana, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele encontrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava ali. Nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto nas mãos daquela mulher. Deus bendito, que palavra abençoada. Essa foi a primeira parte, mandarei a segunda, em nome de Jesus.